Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de aplicações de integrais definidas. E nessa aula, falando do penúltimo caso de aplicação, que seria a parte de áreas de superfície de revolução. Nós já trabalhamos nas aulas anteriores volumes de sólido de revolução. Então, o que era um volume de sólido de revolução? A gente desenhava uma região plana, e girava essa região em torno de um eixo, ou uma reta paralela ao eixo X, ao eixo Y, o que seja, ok? E nesse caso aqui agora, nós não vamos girar uma reta, nós não vamos girar uma área, nós vamos girar uma curva, de forma que vai fazer um sólido, ok? Oco. E agora eu não estou preocupado em calcular o volume dele, eu estou preocupado em calcular a área dessa superfície, ok? Então, tem bastante coisa para falar, algumas delas eu vou tentar ser breve. Por quê? Porque para a gente encontrar, como vocês já vão ver aí na projeção que vai aparecer, para encontrar a área de uma superfície de revolução, eu vou ter que recorrer a um ensino médio de como a gente calcula a área lateral de um trone de cone circular. Para quem não se lembra, daqui a pouco vai ter um desenho, o que é um tronco de cone. Cone circular, eu acredito que todo mundo lembra. Tronco de cone, vamos pensar assim, um cone circular é um chapéuzinho de aniversário de criança, ok? E você corta paralelamente à base, faz um corte e arranca parte da ponta, não da base. Então, aquele é um tronco de cone circular, ok? Então, eu preciso relembrar como que a gente calcula a área lateral, no caso, tá? Desse tronco de cone. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar um tronco de cone e vai pegar ele com base de raio R, então lembrando, tá? Aliás, nós vamos primeiro pegar um cone circular, ok? Nós vamos pegar um cone circular de base de raio R e geratriz L. Pessoal, geratriz, eu vou colocar aqui o desenho, daqui a pouco a gente continua na parte teórica, eu não quero fazer ele aberto aqui ainda não. Geratriz é no seguinte sentido, tá vendo que aqui ó, é um comprimento desse cara aqui que vai da ponta até a base, do cone, e o raio tá aqui embaixo, tá? Então é uma base circular, ok? Vou até reforçar o círculo aqui que tá um pouquinho pontilhado azul claro, e eu vou fazer um corte nele. É o que está escrito nessa parte teórica aqui, ó. Eu tenho um círculo, um cone circular de base de raio R e geratriz L. A ideia da geratriz é como se fosse aqui, ó. Se você pega como se fosse a caneta, imaginando que ela está fixa no ponta do cone e a base é circular, é como se você fixasse a ponta lá na ponta do cone e girasse essa reta em torno da circunferência. Por esse motivo que chama geratriz, tá? No caso do cone. Que você vai, a partir dessa reta, você gera o cone andando em cima da circunferência, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um corte reto, foi eu que escrevi isso daí, de ponta a base, mas não é um corte reto assim na diagonal. Ele vai certinho, tá certo? Como mostra essa figura aqui que eu acabei de colocar. O que a gente vai ter se você pega um chapéu de aniversário e abre ele? Você vai ter essa figura aqui aberta. Então, isso aqui é o cone aberto. É o cone planificado, vamos falar dessa forma. Ele vai ter, se você pegar e pensar ele planificado, ele tem um ângulo central. Ó, deixa eu pensar aqui, ó, falei que eu ia reforçar a figura. Ó, tá aqui. Esse cone aberto, quando eu faço um corte, é como se eu cortasse a geratriz, né, gente? Ó, porque a geratriz é retinha aqui assim, né? E eu faço esse corte, você vai obter essa figura planificada. Tá vendo que tem até um pontilhado vermelho igual aqui para justamente ter a mesma ideia, ok? Nesse sentido, aí agora eu quero que vocês prestem atenção numa coisa que eu vou ter que fazer umas contas para vocês relembrarem. Ele vai dar, o que é isso daqui? Se você abre, isso é um setor circular. Porque se você continuar isso daqui, ó, continuar infinitamente, isso aqui dá um círculo, né? Imagina você, aqui é um círculo aberto, né? Que é justamente esse círculo da base aqui. Só que você pode pensar esse cara como um círculo aberto e continua fazendo outro círculo. O que eu quero dizer? É isso aqui, ó. Tá? Vou fazer o desenho aqui no verso para vocês terem uma ideia. Pessoal, vou fazer a mão rápido aqui e vamos ganhar tempo, tá? O desenho que eu fiz ali foi isso aqui, ó. Ali, esse foi aqui era o ângulo θ, e aquela era a região do cone, tá? Ó, essa era a região do cone, tinha um comprimento C aqui, e aqui era L, ok? Então, só abrir ele aqui para vocês entenderem. Se eu continuasse, se eu volto para o 3D, eu só fiz aqui, ó. Então, é como se fosse eu estivesse continuando aqui, e eu fiz lá na figura lá atrás.
Eu chamei de L. Por que aqui é 2πr? Porque é justamente quando você planifica ele, você abre, ele dá justamente o comprimento da circunferência da base. E comprimento de circunferência é perímetro da circunferência, que seja, é 2 vezes π vezes o raio, ok? Então aqui dá 2πr. Agora, quanto que é esse ângulo? Esse ângulo é 2πr vezes L. Isso aqui sai por regra de 3, eu vou fazer aqui rapidão, ó. Por regra de 3, eu vou colocar aqui, ó, o perímetro, né, pra gente não se perder, perímetro e ângulo. Ângulo em radianos, tá, pessoal? O ângulo tá em radianos. Então, vamos lá. Como o meu raio aqui é nessa circunferência aqui agora, tá? Como o meu raio é L, então, ó, um perímetro de 2π vezes R está para um ângulo de 360 graus, que em radianos é 2π. Então, esse comprimento C aqui, ó, esse comprimento C, ele está atrelado ao ângulo θ. Ok? Eu quero descobrir o θ, tá? Na verdade. Então, um comprimento todo, 2π vezes R, está para 2π, que é 360 graus. Então, esse ângulo θ está para esse comprimento C aqui. Multiplicando em cruz, então eu vou ter isso aqui, 2πc é igual a 2πl vezes θ. O 2π vai embora com 2π, que vai passar dividindo, né? E aí eu vou chegar aqui, C é igual a L vezes θ, e como eu quero isolar o θ, então isso aqui fica C sobre L, ok? Só que o meu C, no meu problema particular, ó, que é esse cara aqui, que eu tô chamando de C ali atrás, no caso do tronco de cone, no caso do cone planificado, o C é 2πr. Por isso que eu chamei aqui de L, tá, gente? Para não confundir que o raio dessa circunferência foi gerada a partir desse setor circular, e esse setor circular foi gerado a partir deste cone aberto, que aí sim o R era dessa base aqui. E aí, ó, é só você substituir esse C aqui, que a gente chega que o θ é 2πr sobre L, ou seja, esse comprimento aqui tá aqui, ok? Então, tá resolvido o nosso problema. Moral da história, para calcular a área desse cone, eu calculo a área desse setor circular e tá resolvido essa parte do meu problema, ok? Então, a área, tá? Só o que tá escrito aqui, ó, a área lateral, vou chamar de A, essa área lateral, do cone circular com a base de raio R, e geratriz L, ou seja, a área desse cone aqui, ó, base de raio R e geratriz L, é dada pela área do setor circular de raio L, tá vendo, ó? A área do setor circular de raio L e ângulo central 2πr, que é o que a gente acabou de calcular, ok? Então, deixa essa folha aqui, que daqui a pouco eu vou precisar voltar nessa figura de novo. Como que se calcula, primeira parte resolvi, como que se calcula a área de um setor circular? A área de um setor circular é meio vezes, no caso, o raio do setor circular ao quadrado vezes o ângulo do setor circular. Ó, de novo, vamos chamar isso aqui então de 2 estrelas, tá? E vamos abrir essas contas aqui para vocês enxergarem de novo. Vou fazer aqui no verso. Pausa. Eu vou fazer aqui a circunferência. Ok? De novo, vou pegar aqui um setor circular. Como que calcula a área desse setor circular? Esse ângulo vai ser θ. Pessoal, para não confundir, vamos chamar essa área de x, tá? Vamos chamar essa área aqui de x. E no nosso problema particular, esse comprimento aqui valia 2π vezes R, ok? Só que agora eu quero pensar em área de setor circular qualquer. Então, ó, aqui eu vou pensar numa área e eu vou pensar aqui no ângulo em radianos de novo. No ângulo em radianos. Bom, todo mundo sabe, e aqui é L, né, ó, porque eu tô pensando sempre no cone planificado. Ok? Eu estou pensando nele aqui. Então, ó, esse vale L e aqui vale 2πr, porque é o comprimento aqui desse R, ok? Então, vamos lá. Então, esse cara aqui, pensando numa circunferência de raio L, qual que é a área? É π vezes L ao quadrado, está correspondente a 2π, que é 360 graus, ok? Portanto, a área x, que eu estou chamando de x aqui, ela vai estar relacionada ao ângulo θ, ok? Aí, aquele ângulo θ que está ali dentro. Então, multiplicando em cruz, isso aqui vai dar 2π vezes x é igual a π vezes L ao quadrado vezes θ. O π vai embora com π, porque eu posso passar ele dividindo do lado de lá, ele vai cancelar, né?
Então, isso aqui eu vou chegar aqui, dá 2x é igual a L ao quadrado vezes θ. Portanto, a área x é meio vezes L ao quadrado vezes θ. Ou seja, a área de um setor circular é meio vezes o raio vezes o ângulo central. Ângulo central em radianos, tá, gente? Sempre trabalho com radianos. Ou seja, meio, ó, a área de um setor circular de raio L e ângulo θ é meio vezes L ao quadrado vezes θ. Perfeito? E a área do cone circular, então, vai ser como? Como que é a área do cone circular? Se é meio vezes L ao quadrado vezes θ, vai ficar meio vezes L ao quadrado vezes o 2πr sobre L, que a gente acabou de fazer naquela primeira folha, na primeira regra de 3. Só substituir. 2 vai embora com 2, o L ao quadrado corta um L, o que sobra? Sobra πrl. Pessoal, aqui agora é importante uma coisa com vocês. Eu vou precisar guardar essa fórmula aqui, ó. Isso daqui, chama ela de 3 estrelas, daqui a pouco vai ser importante. Ok? Como que calcula a área de um cone circular, então? É π vezes o raio da base vezes a geratriz. Tá vendo, ó? Tudo se resumiu para poder, ó, eu falar π vezes r vezes isso. Eu calculo a área lateral deste cone circular. Perfeito? Segunda etapa. Agora a gente tem que calcular a área de um tronco de cone. Bom, aí tá a parte teórica, mas não é difícil de vocês verem. O que eu quero pegar é o seguinte. Vamos chamar de AT a área do tronco. Porque eu chamei de A a área do cone. Ok? De geratriz L, quem tem geratriz L agora não é o cone, é o tronco de cone. Ó, já vou apresentar a figura para vocês aqui, ó. Dá uma olhada. Esse cara aqui, ó, é um tronco de cone. Eu pego um cone e passo e tiro a ponta dele. Esse, eu faço um corte paralelo à base do cone. Não pode ser transversal, não pode ser na diagonal, tem que ser paralelo, ok? E eu quero que seja, tem que ser, para minha teoria, tem que ser um cone circular reto, vamos pensar assim, um tronco de cone, ok? Não quero que seja oblíquo. Nesse caso aqui, agora L, ó, é a geratriz, aqui é L, é a geratriz do tronco de cone, ok? R2 é o raio da base, vamos falar assim, tipo, é o raio maior e o raio menor, porque vai ter dois, né? Porque poderia estar invertido, poderia ser o raio maior e o menor esse, tá certo? Que é o que está escrito aqui, ó. A área lateral de um tronco de cone com geratriz L, tronco de cone e geratriz L, e raio superior e inferior R1 e R2, ok? Como mostra a figura, que eu acabei de tirar e vou pôr de novo, é calculado pela subtração da área lateral do cone maior pela área lateral do cone menor. O que eu estou querendo dizer? Ó, tá vendo que aqui tem, aonde não existe, o cone maior e um cone menor, que é esse que eu ranquei, né? Um cone maior, ó, cone maior com cone menor. O cone menor é esse que tem base R1 e o cone maior é que tem base R2. Moral da história, a área do tronco de cone é eu pegar o cone maior e subtrair da área do tronco menor. O que apareceu aqui, ó? Π vezes R2 vezes L1 mais L2. Bom, primeira coisa, eu chamei esse comprimento aqui de L1. Esse de L. Tá até aqui, ó. Já tinha, tá até na figura já. Tô só reforçando. Quanto que vale essa geratriz aqui? L1 mais L. Ok? A gente acabou de ver aqui na folha que eu acabei de... Tá aqui ainda. A gente acabou de ver que é π vezes o raio vezes a geratriz. Se é π vezes o raio vezes a geratriz, quanto que é o tronco de cone? O tronco de cone é o volume, é a área do cone maior menos a área do tronco menor. A área do tronco maior é π vezes o raio maior vezes a geratriz, que é L1 mais L, ok? Menos π vezes R1, que é o raio menor, vezes a geratriz, que nesse caso é L1. Agora aqui é só conteira, tá? Entendido? É só conteira, ó. Fiz a distributiva, tá? Então só fiz a distributiva aqui. Coloquei, veja bem, ó, aqui aparece πL1 e aqui aparece πL1. Coloquei o π e o L1 em evidência. Se eu vou colocar o π e L1 em evidência, vai ficar R2 dessa parcela e o R1 desta parcela. E copiei a outra, conteira, ok? Desse aqui agora, como que vai ficar? Coloquei o π aqui, que aparece aqui em evidência. Então fica π, L1, R2 menos R1 e copiei o resto, R2 vezes L. Perfeito? Feito isso aqui agora, por semelhança de triângulo, tem uma outra conta alternativa aqui agora. L1 está para R1 da mesma forma que L1 mais L está para R2. Da onde saiu isso? Ó, L1
mais L está para R2, da mesma forma que L1 está para R. Por quê? Ó, esse triângulo aqui ele é retângulo, já que eu estou pegando aqui, né, esse ponto passando bem no meio aqui. Então, esse triângulo ele é retângulo aqui. Pensando no raio aqui, então, tecnicamente, o L1 está para R1, da mesma forma que L1 mais L está para R2. L1 está para R1, da mesma forma que L1 mais L está para R2. Fazendo essas contas aqui, multiplicando em cruz, eu vou chegar nessa expressão aqui. Não é muito difícil de vocês verem, vocês têm o material para vocês, depois vocês podem pegar essas contas com mais calma. R2 menos R1 vezes L1 é igual a R1 vezes L. Agora, por que eu resolvi fazer a semelhança de triângulo? Porque aqui, ó, tá vendo que apareceu R2 menos R1 vezes L1? E eu consegui, por semelhança de triângulo, chegar também que R2 menos R1 vezes L1, que é o que aparece aqui, é R1 vezes L. Tá? Vou tentar colocar as duas uma do lado da outra, ó. Aqui eu cheguei, agora na última folha, R2 menos R1 vezes L1, é isso. E aqui eu tenho R2 menos R1 vezes L1. Moral da história, eu vou pegar essa última expressão e eu vou substituir por R1 vezes L, ó. Dá uma olhada, L1, R2 menos R1, eu substituí por R1 vezes L. Ok? E copiei o resto. R2 mais L, agora de novo, adaptação. Pi, R1 vezes L mais R2 vezes L, coloco o L em evidência, R1 mais R2, e o mais bonito agora, coloca 2 aqui, 2 aqui. Meio suspeito isso aqui já, né? Teve uma situação que a gente fez isso lá em casca cilíndrica também. Beleza? R1 mais R2, eu estou chamando apenas de R. Ok? De forma que a área de um tronco de cone, ela é 2π vezes R vezes L, aonde R é R1 mais R2 dividido por 2. Se a gente for voltar lá no desenho do tronco de cone, por que a gente faz? Isso aqui tecnicamente é ensino médio, tá, gente? Por quê? Porque o tronco de cone, eu não tenho esse cone daqui de cima auxiliar, eu só tenho esse pedaço. Então, a informação que eu tenho do tronco de cone é do R1, o R2 e o L. Ou seja, eu cheguei que a área lateral só depende de R1, de R2 e da geratriz, ó. Só depende, porque o R é o R1 mais R2 sobre 2, né? Então, depende só de R1 e R2, o L e 2π, que é uma constante. Perfeito? Tendo isso, a gente vai guardar essa conta, porque é assim que a gente calcula a área de tronco de cone. Isso aqui vai ser importante, ok? Guarda essa folha aqui, daqui a pouco a gente volta. Agora sim a gente vai começar para a aula propriamente dita. Considera a superfície S que foi obtida a partir da rotação de uma curva contínua em torno do eixo X e que também tem derivada contínua. Ok? Ou seja, esta figura aqui, ó. Y igual a f de x é a curva rosa. Eu quero que esta curva seja uma curva com derivada contínua. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. E também, se ela tem derivada contínua, ela é contínua, né? Então, ela é contínua, tem derivada contínua, ou seja, eu tenho derivada em todos os pontos da curva. A gente falou sobre a aula de arco, né? E que a função seja positiva. E eu vou girar ela em torno do eixo x. Eu vou girar esta curva em torno do eixo x. Eu vou obter exatamente esse sólido. Ok? Ó, tá pedindo para girar em torno ao redor do eixo x. Para definir a área de superfície, olha o parafernália que a gente vai fazer. Eu vou passar rápido nisso, porque esse já é padrão de todos os problemas. Para definir a área de superfície, a gente começa dividindo o intervalo AB em N intervalos de mesmo comprimento ΔX. Depois disso, eu vou definir PI como sendo os valores do XI, F de XI, e eu vou ligar por segmentos de reta. Isso é familiar da aula passada? Sim. Ou seja, para eu criar o sólido, eu vou fazer isso aqui, na verdade, ó. Eu vou pegar a curva, ok, do gráfico da F, vou quebrar em subintervalos, x0, xn, x0, x1, x1, x2, x2, x3, xi menos 1, xi, até chegar no meu xn. Vou colocar o ponto PI no f de xi, ou seja, tá aqui, ó. Esse é o f de x0, esse daqui em particular, por exemplo, é o f de x2, ok? Foi o que eu fiz. E vou ligar, como está escrito aqui, os pontos PI menos 1 e PI por segmentos de reta. É exatamente o que eu fiz para a parte de comprimento de arco, ok?
Agora o nosso foco vai ficar em cima, pessoal, apenas do xi menos 1, xi de novo, porque ele é um representante de todos, ok? O que eu vou fazer? Eu não quero um sólido de revolução, eu estou calculando o comprimento de arco. Isso vai recorrer daqui a pouco, a ideia é a mesma. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse segmento de reta e eu vou girar ele em torno do eixo X. Quando você pegar um segmento de reta e girar em torno do eixo X, qual é a figura que forma? Pega esse segmento de reta, PI menos 1 PI, e gira ele em torno do eixo X. Qual é a figura que vai ser gerada? Vai ser gerado um tronco de cone. É gerado exatamente esse tronco de cone, ó. Tá até aqui, ó. Ao girarmos o segmento de reta PI menos 1 e PI, em torno do eixo X, temos como resultado um tronco de cone. Agora vamos para as informações matemáticas. De raio superior e inferior. Pessoal, aqui está superior e inferior, porque, na verdade, ele está à direita e à esquerda, né? Então, é um raio maior e um raio menor, entendeu? Entenderam a ideia? Era o R1 e o R2, só que agora o meu R, ó, vou até fazer uns desenhos aqui, ó, vou reforçar, ó. Esse cara aqui, ó, esse cara, o PI, é o F de XI, que é um YI, né? Vamos chamar desse jeito. Esse outro aqui, ó, é o outro raio, ó. Tá vendo? Ele é o F de XI menos 1, que eu vou chamando de YI. E quem é a geratriz desse cone? Ó, vamos girar ele do jeito que a gente estava olhando aqui agora há pouco. Quem é a geratriz desse cone? Ó, a geratriz desse tronco de cone. Desculpa, a geratriz desse tronco de cone é quem? A geratriz desse tronco de cone é exatamente o segmento de reta PI menos 1 PI. Perfeito? Moral da história. Eu fiz toda essa história de pegar a função que é contínua com derivada contínua, quebrar em N intervalos de comprimentos iguais, pegar pontos sobre as extremidades do intervalo e ligar por segmentos de reta, porque agora eu peguei aqui um representante xi menos 1 xi, ao girar o segmento de reta eu tenho um tronco de cone. E por isso que eu fiz aquela revisão de tronco de cone. Agora é só aplicar a área lateral para esse tronco de cone e fazer explodir para o infinito, que é o que a gente tem feito em todas as aulas, tá? Então, ó, lembrando, eu vou pegar aqui uma outra folha, lembrando que a área do tronco de cone que a gente colocou para poder ficar legalzinho, para não ficar voltando muita folha, ela era 2π vezes R1 mais R2 sobre 2 vezes L, onde L era a geratriz e R1 e R2 eram os raios superior e inferior, tá certo? Agora vamos lá. Vamos denotar, definir por ATI, coloquei um I aqui agora, a área lateral do tronco de cone que foi gerado pela rotação daquele segmento de reta PI menos 1 PI. Ok? Em torno do eixo X, claro. A partir da fórmula de AT, que a gente acabou de obter, o AIT vai ser 2π YI menos 1 mais YI sobre 2 vezes isso aqui. Vamos por partes. Por que isso daqui? Quem que é L? L era a geratriz. Quem é a geratriz desse meu tronco de cone? É o segmento de reta PI menos 1 PI. Coloquei aqui. Quem que era R1 e R2? Nesse meu problema, era o F de XI menos 1 e o F de XI. Ó, era o F de XI e o F de XI menos 1. Só que eu chamei F de XI de YI e o F de XI menos 1 de YI menos 1. Então vai ficar YI menos 1 mais YI. Sobre 2, né? Isso aqui vem da fórmula. Vezes isso. Agora a gente vai roubar, não, né? A gente vai recorrer à aula anterior. Da aula anterior de comprimento de arco, a gente já viu que um comprimento desse segmento é a raiz quadrada de 1 mais o F' de xi ao quadrado vezes delta x, onde o xi era um cara dentro do intervalo xi menos 1. Perfeito? Isso aqui foi da aula anterior. Então, se não lembra dessa parte, tem que ter assistido a aula anterior para entender. E agora eu estou pegando tudo que a gente fez lá e trouxe para cá. Ok? Trouxe é ótimo. Trouxe para cá, né? Agora, presta atenção. Para finalizar, para a gente fazer exemplo. Se eu pego um N muito grande, cada vez mais eu vou ter mais subintervalos, o que vai fazer meu delta x ir para zero. Ok? Vamos pegar aqui de novo o meu desenho de tronco de cone, que está no intervalo xi e xi menos 1. Ok? Está nesse intervalo aqui. Se eu fizer o N explodir para infinito, esse intervalo ele vai diminuir cada vez mais, de forma que a minha geratriz vai cada vez ficar menor, de forma que o ponto xi vai ficar próximo desse xi menos 1, cada vez mais. Pois, afinal de contas, o delta x vai se aproximar de zero. Ok?
Isso significa que o ponto xi menos 1 e xi estão cada vez mais próximos um do outro, ao ponto de chegar quase infinitesimalmente ser igual a zero, ok? Então, nesse sentido, vocês concordam comigo que se você pegar um n muito grande, porém eu não explodi ele para o infinito ainda. Se você pegar um n muito grande, o teu yi vai ser muito próximo do teu yi menos 1. Ou seja, o meu yi vai chegar próximo do f de xi estrela e o f de xi estrela. Pessoal, lembrando aqui, ó, é bom enfatizar vocês, o meu, lá na aula anterior, ó, eu vou fazer nesse desenho aqui. O meu xi estrela era um cara que estava aqui no intervalo, ok? Ó, estava aqui, e ele pegava exatamente o coeficiente angular dessa reta. Era um ponto que estava aqui. Se você vai fazer o delta x explodir para zero, né, que no caso é n explodir para infinito, pegar um n muito grande, é pegar um delta x muito próximo de zero. Quer dizer que o meu xi vai estar próximo, ó, cada vez mais próximo. Então, eu vou aproximar. Por isso que é próximo, porque eu não explodi para o infinito ainda, ok? O meu yi vai estar muito próximo do f de xi estrela, que é essa folha que eu acabei de colocar aqui, ó. Esse é o f de xi estrela. Então, ó, o f de xi, esse ponto vai estar próximo desse e esse ponto vai estar próximo desse. Lembrando, tá, que yi é o f de xi, que vai estar próximo do f de xi estrela. O f de xi menos 1 também vai estar próximo do f de xi estrela. E assim, para poder encerrar e a gente meter uma integral aqui no problema, é o yi menos 1. Essa aqui é a fórmula que eu tinha acabado de colocar agora há pouco, tá? Ó, tá aqui, ó. A área do tronco que foi gerado pela revolução do segmento de reta PI menos 1 PI era 2π, yi menos 1, yi sobre 2 e o segmento de reta. Copiei aqui, ó. Tá vendo? Ó, é a mesma fórmula. É a mesma fórmula. 2π, yi menos 1, yi sobre 2, yi menos 1, yi sobre 2, PI menos 1 PI, ó. E o 2π, né? Só copiei a fórmula. O que eu vou fazer agora é aproximadamente. Por que aproximadamente? Ó, não é mais igual, é aproximadamente, tá? Vou até dar destaque, ó. Isso aqui é aproximadamente. O f de xi estrela, que eu acabei de colocar ali na outra folha, o f de xi estrela, substituir o comprimento do arco, que eu acabei de colocar na outra folha também, vezes delta x, né? Que tudo isso aqui é isso aqui, ok? Aqui eu coloco, vai dar o quê? Vai dar 2f de x estrela, o 2 vai embora com o 2, vai sobrar só isso, ok? Moral da história, a área de um tronco de cone genérico criado a partir da rotação daquele segmento de reta é dado por essa expressão maluca aqui. Se agora a gente quer o valor exato, o que a gente faz? A gente pega, para ter a área exata, a gente faz o m explodir para o infinito da soma de todos os troncos de cones em cada intervalo, x0, x1, x1, porque aqui, ó, vai ficar soma de i variando de 1 até n, vai ficar o AT1, AT2. Quem que é o AT1? É o tronco no intervalo de x0 a x1. Quem que é o AT2? É o tronco no intervalo de x1 a x2. Quem que é um ATI? É um tronco genérico no intervalo de xi menos 1 a xi. Quando eu somo todas as áreas de tronco de cone e faço o n explodir para o infinito, eu tenho exatamente a área. Ou seja, isso dá o limite da soma, tá vendo? O limite copiei, soma copiei, o a e t está aqui em cima disso, só que isso a gente está cansado de saber que limite de soma de demônio é a integral do demônio. Ok? Ufa, consegui terminar a parte teórica, né? Aqui agora, só uma observação mesmo, que é para a gente poder finalizar. Então, é essa expressão maluca que a gente calcula a área de uma superfície de revolução. Como que a área é obtida? A área A, obtida pela rotação da curva y igual a f de x, com x no intervalo AB. A f tem que ser positiva, porque senão você sobrepõe o volume, tá? Perdão, no caso a área, você vai acabar sobrepondo. E que tem derivada contínua é dada por essa integral, 2π f de x, raiz de 1 mais a dx, ok? E aqui só uma observação, às vezes você precisa inverter a função, tá? Se você quer girar ao redor do eixo y, você inverte a função e usa a mesma ideia para essa fórmula, 2π g de y, raiz de 1 mais g' de y ao quadrado dy, ok? No caso aqui, o y de c e a d,
E a função g, ela é contínua e tem derivada contínua também. A inversa, no caso aqui, ó, a g é a inversa da f. Perfeito? Bom, bora fazer exemplo, nós vamos acabar essa aula. Calcule a área da superfície obtida pela rotação em torno do eixo x dessa curva, com x variando de menos 1 a 1. Pessoal, talvez vocês não tenham percebido. Vou fazer o desenho aqui. Ó, y é igual a 4 menos x ao quadrado. Tá? Esta curva aqui, ó, ela, na verdade, ela é um pedaço de arco de circunferência. Ó, aqui vale 2, e vale menos 2, e aqui vale 2. Quer ver por quê? Ó, se você olhar, ó, y igual a raiz de 4 menos x ao quadrado, c e somente c, y ao quadrado igual a 4 menos x ao quadrado, com y maior do que 0, né? Porque é um c e somente c. Então, se o y é maior ou igual a 0, só vem a raiz positiva. É isso que eu estou querendo dizer. Senão aqui teria que ter mais ou menos para passar o quadrado dos dois lados, tá, pessoal? E não ter essa informação, fosse a circunferência inteira. E passo o x para o outro lado, ó, dá isso aqui. Com y maior do que 0. Ok? C somente C isso aqui. Só que a curva que a gente está procurando, ela não vai de menos 2 a 2. Não é um quarto de circunferência, não seria fácil, né? 2πr. Né? Aí seria fácil. Metade disso, né? 2πr não, porque 2πr é o comprimento da circunferência toda. Mas ele está pedindo, ó, de 1 até menos 1. Então, se eu for subir aqui na função, é esse comprimento aqui, ó, a gente está interessado em calcular. Ok? Aí agora a gente começa a fazer todas as etapas. Pessoal, ó, a fórmula ela é bem extensa. Qual é a dica que eu dou? Pega f, primeira coisa, pega f. E no exercício já deu. Deriva ela. Eleva ao quadrado, soma 1, coloca na raiz e aí multiplica por 2πf de x para depois jogar na integral. Não, se quiser, até posso escrever isso aqui depois, mas acho que não tem necessidade não. Vai fazendo passo a passo. Então, a primeira coisa, a tua f de x é a raiz de 4 menos x ao quadrado. Eu tenho que olhar como função, tá, gente? Não como circunferência, porque eu tenho que girar a função. Você pegar como circunferência tudo, x quadrado mais y quadrado aqui, vai dar zica, tá? C e somente C, então bora calcular a derivada. Regra da cadeia, tá? Aqui, a derivada da raiz de uma coisa é 1 sobre 2 a raiz da coisa, ok? Vezes a derivada de quem está dentro. Corto 2 com 2, né? C e somente C, ó, vamos colocar aqui embaixo, a derivada vai dar, então, menos x sobre raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, ok? Outra etapa, pega a f' de x e eleva ela ao quadrado. O que vai dar? Pessoal, vou direto aqui, tá? Menos x ao quadrado é x ao quadrado. A raiz vai embora. A raiz vai embora, eu tô colocando. 4 menos x ao quadrado. Ok? Essa é a f' de x. Próxima etapa, soma 1 é isso aqui. Então vai ficar 1 mais f' de x, tudo isso ao quadrado. Então isso aqui vai ficar 1 mais x quadrado sobre 4 menos x ao quadrado. Às vezes compensa você juntar ou não. Aqui eu juntei, deu certo, é como eu falo, é cálculo, a gente tem que tentar. Tentou, deu certo, dê glória a Deus. Então vamos lá. Isso aqui eu vou colocar todo no mesmo denominador, 4 menos x ao quadrado, vezes 1 dá 4 menos x ao quadrado, mais x ao quadrado. Corta esse com esse, então isso aqui vai dar 4 menos x ao quadrado. Ok? Tudo isso vai estar dentro da raiz. Vou fazer na folha inversa, aqui na parte de trás. Então, raiz de 1 mais f' de x ao quadrado é a raiz de, até, não posso esquecer, isso aqui dá 4 sobre 4 menos x ao quadrado, que vai dar 2 sobre a raiz de 4 menos x ao quadrado. Era 4 menos 4x ao quadrado? Isso, certo? 4 sobre 4 menos x ao quadrado. Última etapa antes da integral. Faz 2π vezes f de x vezes a raiz de 1 mais f' de x ao quadrado. Ok? Isso daqui, então, vai dar 2π vezes... A f de x era 4 menos x ao quadrado. Lembra que a função f de x estava aqui, ó, no começo do problema. Raiz de 4 menos x ao quadrado, vezes esse cara que a gente acabou de achar, que é 2 sobre raiz de 4
menos x ao quadrado. Pessoal, olha que bacana, ó. A raiz, esse cara vai embora com esse, ok? Esse cara vai embora com esse. Isso tudo, então, deu 4π. Tava vendo aqui, eu achei que eu tinha esquecido feito uma conta, mas não. Esse cara foi embora com esse, tudo isso deu 4π. Caramba, portanto, olha como é simples calcular essa integral. Portanto, o nosso problema, a área A, que é a integral, vou colocar a fórmula, de AB, 2π, x, ó, eu confundindo com o volume, 2π, f de x, raiz de 1 mais f' de x ao quadrado dx, é igual a integral de menos 1 até 1 de 4π dx. Nem precisa fazer muita conta aqui, isso aqui vai dar 4π vezes x, né? A integral de uma constante é x, no intervalo de menos 1 a 1, então isso aqui vai dar 4π menos 4π, portanto, isso aqui deu 8π. Aproximadamente vai dar 25,13, tá? Mas essa é a área perfeita. Pessoal, esqueci de falar, por que o intervalo é de menos 1 a 1? Porque é justamente onde a função está variando. Tá certo? Então, morreu esse exemplo, e para a gente finalizar e não ficar muito extenso, pessoal, vou ser muito breve nesse aqui, tá? Já vou fazer as contas rápidas, para a gente já sabe as fórmulas, então é só para reforçar a ideia. Y igual a x ao quadrado com x variando de 1 até 2. Então, ó, A é em torno do eixo y, tá? Se é em torno do eixo y, é bom a gente ver como uma função inversa. Então, ó, porque tá y igual a x ao quadrado, não tá como função inversa, né? Y igual a x ao quadrado, como x varia de 1 até 2, ele pega só a parte positiva. Então, isso aqui vai ficar que x é a raiz de y. Tá? Então, essa daqui vai ser a minha GY do meu problema. Se eu olhar como função inversa, pessoal, ó, como cuidado agora. Como função inversa, parábola. Como x varia de 1 até 2, ó, x varia de 1 até 2. Essa é a curva. Só que eu estou pensando como função inversa, aqui é 1 e aqui é 4. Então, meu intervalo de integração vai ser de 1 a 4, tá? Então, essa aqui é a curva que eu estou calculando o comprimento, tá? Essa seria a curva. Bom, rapidão aqui agora, ó. Tudo vai ser em função de g de y. G de y é raiz de y. G' de y é 1 sobre 2 raiz de y. Fazendo as contas rápidas aqui, tá? Aqui vou colocar na frente já. G' de y ao quadrado é 1 sobre 4y. Tá? Então, 1 mais G' de y é 1 mais 1 sobre 4y, que eu vou escrever isso daqui como 4y mais 1 sobre 4. Tudo isso dentro de uma raiz agora. Então, 1 mais G' de y ao quadrado aqui, né? Eu coloquei certo? Coloquei, só escrevi a fórmula errada. Tudo isso dentro de uma raiz é a raiz quadrada de 4y mais 1 sobre 4, ok? Que vai dar raiz de 4y mais 1 sobre 2. Agora tem que multiplicar 2πy, tá, gente? 2π raiz de y, que é a função. Nem fiz a fórmula, né? Poderia ter colocado 2π. Vamos fazer bonitinho. Vamos fazer assim, ó. 2π vezes g de y vezes a raiz de 1 mais g' de y ao quadrado. Agora sim, isso aqui vai dar 2π raiz de y, porque é g de y do nosso problema, vezes... Aqui, gente, ó, tem um erro. Aqui é 4y, então aqui é 2y, tá? Acabei de ver aqui. Então aqui é 4y. Acabei de ver aqui, ó. G' ao quadrado é 4y. 1 mais 4y, 4y mais 1, 4y, 4y, 2y. Tá, devidamente corrigido. Então, isso aqui vai dar raiz de y. Ok? Isso, agora consertei. Pronto, gente. Agora vamos. 4y mais 1 sobre 2 raiz de y. Eu só lembrei que tinha conta errada porque eu lembrava que aqui cancelava, tá? Esse cancela com esse, o 2 cancela com 2, então esse aqui deu π raiz de 4y mais 1. Deixa eu ver se está certo até aqui. Está certo até aqui.
esse é o cara da integral. E a integral eu vou deixar para vocês terminarem. Tá? Vou colocar só o resultado direto para não ficar muito grande. A área, ela vai dar a integral. Cuidado, tá? É de 1 até 4 de π vezes raiz de 4y mais 1 dy. Pessoal, isso aqui é uma integral por substituição simples, tá? Isso aqui é uma integral por substituição. O meu problema maior, às vezes, é a conta. A conta que você vai fazer aqui, ó, é que u é 4y mais 1, tá certo? E aí você faz du é igual a 4dy, passa 4 dividindo, toda a conta toda, e aí você vai resolver essa integral e você vai chegar num resultado que é π sobre 6, 17, raiz de 17, menos 5, raiz de 5, ok? Pessoal, não se esqueçam que como aqui é uma integral definida, e você vai fazer uma substituição, você tem que substituir o intervalo. Então, essa integral aqui, ó, vai ficar a raiz de u, só que o intervalo não vai ficar de 1 até 4. Quando o y é 1, o u vale 5, e quando o y é 4, o u vai dar 17, ó. Por isso que deu esses valores aqui, 17 e 5, tá vendo? Então, é só uma questão de conta. Aproximadamente 30,85, ok? Bom, com isso nós encerramos essa aula. Não vou delongar mais para o vídeo não ficar muito comprido. E encontro vocês para falarmos do nosso último assunto, que é integrais impróprias, na próxima aula. Vai ser divididas em 2 partes, ok? Então, galera, muito obrigado pela participação de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Grande abraço.